Pessoal, boa tarde, pessoal. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho de algumas funções especiais. Precisamente vamos falar de funções exponenciais e logaritmo, tá? Minha ideia é definir as funções exponenciais e logaritmo e fazer umas atividades. Num outro vídeo, tá? Em uma aula síncrona, faremos algumas atividades. Então vamos começar. Vamos começar com função exponencial. Então, o que é uma função exponencial, né? Definição. Sejam A maior que zero, A diferente de 1, A real. Tá? A função exponencial f de base A e expoente real x é dada por f de x igual a elevado a x. A é a base, x é o expoente. Tá? Essa função satisfaz algumas propriedades. Tá? Quais são as propriedades? As funções satisfazem algumas propriedades. A primeira dela é que, por exemplo, ax por ay, isso aqui é ax mais y. Tá? Segunda delas, ax elevado a y, isso aqui é ax multiplicado por y. Terceira, ab multiplicado por x, isso nada mais é do que ax vezes bx. Quarta propriedade, diz que se A é maior que 1, A é maior que 1, e x é menor que y, então AX é sempre menor que AY. Isso é uma propriedade de quê? Que a função é crescente. Agora, se A está entre 0 e 1, se A está entre 0 e 1 e x é menor que y, então eu tenho uma propriedade que a função é decrescente, tá? Ou seja, eu tenho que AX é maior que AY. Isso aqui, decrescente. Tá? Então, uma propriedade interessante, né, é a função exponencial com a base E, né? Observação, tá? A função exponencial com a base E, tá? É a função f de x igual a e elevado a x, tá? O número real é aproximadamente 2,718281, ok? Então, a gente pode facilmente, né, já nas últimas aulas mostrei a vocês alguns softwares matemáticos para plotar funções, mostrar o gráfico dessa função, né? Imagina aqui que eu tenho o eixo y, x, tá ok? E estou pegando aqui a função exponencial com a maior que 1, tá? Então, a gente tem que o gráfico dessa função é uma coisa mais ou menos desse tipo, tá? Coisa mais ou menos desse tipo. Então, y igual a x com a maior que 1, tá ok? Então, a mesma coisa a gente pode fazer com a menor que 1. Por exemplo, xy, e agora a gente vai pegar a menor que 1, tá? Então, a menor que 1, vamos ter alguma coisa desse tipo. Y igual a elevado a x, a menor que 1, tá ok? Então, algumas propriedades importantes também é a gente saber o domínio, né, das funções. A gente já discutiu aqui. Então, vamos escrever um pouquinho. Então, a função exponencial,
A função exponencial, f de x igual a elevado a x, tá? Tem como domínio o conjunto dos números reais, tá? Então, o conjunto dos números reais é o domínio da minha função, de onde eu vou tirar todos os elementos, tá? E aonde eu vou levar? Aonde tem como domínio o conjunto dos números reais e tem por imagem, tá? O intervalo 0 aberto mais infinito, tá? Além disso, a gente viu no gráfico, é uma função contínua. Certo? A gente viu no gráfico que ela é uma função contínua. Não tem simetria, não é simétrica. Tá? Não é simétrica, como a gente vocês deram uma olhada aí já. E uma coisa, observa que ela não tem limites inferior e superior, ou seja, eu não consigo limitar essa função. Observa aqui, ó, que eu não consigo com uma constante aqui, ó, de tal forma que eu consiga deixar sempre o gráfico da função dentro desse limite. Então, a função, nesse caso aqui, não tem limite, não é limitada inferiormente nem superiormente, tá? Isso aqui vocês vão ver em detalhes no curso de cálculo. O que eu quero aqui é que a gente consiga resolver certos problemas, tá? Certos problemas. Uma outra coisa importante aqui o seguinte, a gente viu ali que dependendo da base, né, positiva ou negativa, ou melhor, entre 0 e 1 e maior que 1, desculpem, a gente pode ter que a função exponencial seja crescente ou decrescente. Então, ela necessariamente, né, ela vai ser injetiva, tá ok? Já que, observe o seguinte, vamos escrever isso, para ficar mais claro para vocês. Veja que por ser a função exponencial, tá? Crescente ou decrescente, tá? Então, ela é necessariamente injetora. Ora, se tivermos AX igual a Y, então devemos ter X igual a Y. Então, a gente pode resolver diversas equações exponenciais. Como? Exemplo. Considere a seguinte equação. 4x igual a 0,25. Então, o que é que eu quero? Encontrar x. Solução. Bem simples, né? 0,25 eu posso escrever como quem? 25 sobre 100. Que isso nada mais é do que 5 sobre 10 ao quadrado, que nada mais é do que 1 meio ao quadrado. Ora, como? 4x nada mais é do que 2 ao quadrado x, que é 2 elevado a 2x. O que é que a gente tem? Temos que 2 elevado a 2x é igual a 2, 1 meio ao quadrado. Só que ainda eu posso escrever 1 meio como sendo 2 elevado a menos 1 ao quadrado, que é 2a menos 2. Perfeito. Então, da minha propriedade, que eu acabei de falar para vocês, da injetividade, o que é que a gente tem? A gente conclui que 2x é igual a menos 2. 2x igual a menos 2. Logo, isso é equivalente a dizer que x é igual a menos 1. Então, observa que a partir de agora a gente vai ter uma série de possibilidades para resolver equações. Vamos dar mais um exemplo? Exemplo 2. Resolva
a equação 5 elevado a x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 1. Igual a 1. Tá? Igual a 1. Então, vamos resolver essa equação. E é do mesmo jeito. Como é que a gente vai resolver isso? Vamos resolver usando a propriedade que a gente acabou de dar da equação, da função exponencial. Tá ok? Então, que propriedade é essa da função exponencial? Vamos lá. Bem simples. Observa o seguinte. Solução. Quem é... Como a gente pode escrever 1? Note que 1 pode ser escrito como 5 elevado a 0. Ora, então, vamos dizer que 5 elevado a x ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a 5 elevado a 0. Que, pela nossa propriedade, é equivalente a dizer que x ao quadrado mais 2x mais 1 vale 0. E encontrar as raízes. Raiz aqui é simples. Logo, x mais 1 ao quadrado igual a 0. Isso é equivalente a dizer que x é igual a menos 1. Tá ok? Então, a partir de agora, temos uma forma simples e rápida de definir, estudar equações, tá? Resolver equações exponenciais. Tá bom? Então, pessoal, esse é o vídeo sobre função exponencial, rápido e simples. E o próximo vídeo a gente vai tratar da mesma forma a função logaritmo. Muito obrigado.